Hoje nós vamos então conhecer a história do Padre Edson. Ele que era jogador de futebol, pronto para assinar ali o contrato oficial com um time. Daqui a pouco ele fala, peraí, vou fazer um discernimento. Foi fazer o discernimento vocacional e decidiu seguir a vocação sacerdotal. Bom dia, Padre Edson, da Diocese de Marília, estado de São Paulo. Bom dia, Dani. Bom dia, Padre Reinaldo. Obrigado pela oportunidade de narrar um pouquinho essa trajetória tão singular que Deus fez no meu caminho. Que bom, Padre Edson, que alegria. O senhor trabalha numa paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida, aí, na cidade de Quintana, não é isso? Na verdade, Padre Reinaldo, eu estou sob o patrocínio de Nossa Senhora Aparecida 2 vezes, porque a paróquia aqui de Nossa Senhora Aparecida de Quintana é paróquia, e ao lado da paróquia aqui na cidade vizinha, que é Pompeia, há um distrito chamado Paulópolis, e eu também sou responsável por esta paróquia. Então eu trabalho em duas paróquias sob o patrocínio de Nossa Senhora Aparecida. Que alegria, legal, hein, Padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vocação. Parece que o senhor foi jogador de futebol, e como é que é a história aí? Jogava bem? E que time, né? Explica aí pra gente saber como foi esse processo. Eu estou aqui em Quintana, a 45 quilômetros de Marília, e, portanto, a minha vida se desenvolveu lá em Marília. Faz 2 anos e meio que eu estou aqui em Quintana, agradecendo inclusive a Deus tantas coisas boas que o Senhor tem realizado em minha vida. E desde a minha primeira infância, eu sempre estive frequentando o futebol. E lá em Marília tem um time de futebol, o Marília Atlético Clube, que desde os 9 anos meu pai me inscreveu na escolinha, e eu fiquei até os 20 anos nessa escola. Lá encontrei muita gente, fizemos muitas amizades, descobrimos valores importantes que me auxiliam até hoje na vida sacerdotal, inclusive a disciplina. O atleta precisa ser disciplinado se quiser ser bem-sucedido. Me perguntaram se eu era um bom jogador. Salvaguardado a modéstia, Deus me deu qualidades que eu desenvolvi também no futebol, e eu era muito apreciado, pelos meus treinadores e muito respeitado pelos meus colegas, por aquilo que a gente desenvolvia. E quando chegou um determinado momento na vida, falando vocacionalmente, a gente se pergunta, o que você quer fazer com a sua vida? E eu tinha um percurso pela frente, um caminho para seguir no futebol, que por tudo aquilo que eu já tinha demonstrado, vislumbrava-se um caminho vitorioso. Mas eu penso que vocação é o encontro da vontade de Deus e do desejo do homem. Deus tinha um projeto, e eu tinha um desejo de me realizar e ser feliz. O projeto de Deus era que eu fosse ser padre. Eu acolhi essa iniciativa de Deus. O Senhor foi muito generoso, colocou muita gente do meu lado, que me orientou, que me apoiou, que me incentivaram, para inclusive abandonar o futebol e ir para o seminário. Meu pai foi sempre o meu grande incentivador para a carreira futebolística. Então eu precisei romper com meu pai, foi um momento muito difícil da nossa vida, e que eu quis assumir aquilo que para mim naquele momento seria realizador. E eu fiz aquela opção, e Deus foi tão generoso que eu nunca olhei para trás dizendo o que poderia ter sido se fosse diferente. Então esse princípio de olhar para frente, confiar em Deus, foi o que me deu realmente essa grande liberdade de ser hoje padre há quase 20 anos e está passando por um caminho cujas sementes eu vejo germinar tão logo a gente já lançou ao chão. Eu considero que a minha vocação e o meu ministério sacerdotal
Ele é um privilégio porque Deus olhou com muita dileção. Se a Bênção da Manhã é um programa que nos ajuda a agradecer mais um dia, eu sou extremamente grato por tudo aquilo que Deus já realizou na minha vida e a capacidade que Ele fez para que eu me tornasse um instrumento na vida das pessoas. Acho que o padre é isso, o padre Reinaldo pode falar sobre isso, a Dani, com a sua espontaneidade, com a sua capacidade de comunicação, quanto de bem vocês levam as famílias com esse programa, com essa oração esperançosa, positiva, marcada de pensamentos que nos remetem para a frente. E a vida, toda a nossa vida, a vida cristã bem vivida, é um sacerdócio. Alguns são ordenados e todos somos ordenados a fazer o bem e viver a nossa vida diante de Deus como um louvor, como um agradecimento. Isso mesmo, de fato. Padre, eu estou primeiro que eu estou emocionada de saber de alguns detalhes, né, mas também da sabedoria, dessa sabedoria que nos mostra, que também nos ensina. De saber que a gente, principalmente quando o senhor fala que são os planos de Deus, mas também aqueles que combinam com os nossos desejos. A vocação, a gente escuta, aprende, lê alguns testemunhos da vocação, às vezes que ele sente, ele não quer, ele reluta, ele resiste, mas ele quer fazer aquilo por Deus. Como é, padre, esse processo, principalmente quando as pessoas elas estão no processo de discernimento, não é muito aquela vontade, mas ele acredita que ele está fazendo contra a vontade, mas por Deus? Esse processo ele é muito difícil de você definir o momento que todas as coisas acontecem. Elas vão surgindo como situações que vão se repetindo. Eu posso dizer da minha experiência, não foi um negócio que aconteceu da noite para o dia. Eu sou capaz de identificar que esse pensamento de ser padre, por que eu não posso ser um padre? Ele até que eu tomasse a decisão final, ele percorreu de 2 anos e meio a 3 anos de discernimento. Por isso eu disse, Deus foi muito generoso em trazer pessoas que me ajudassem a discernir qual era de fato a vocação que Deus me chamava, o caminho que o Senhor queria que eu trilhasse. E, na verdade, eu acordava um dia querendo ser o melhor jogador do mundo. E no outro dia eu queria ser o melhor padre do mundo. Ô padre, mas deixa eu falar então uma coisa pro senhor. O senhor não é o melhor jogador do mundo, mas o senhor é o melhor jogador que Deus pode ter. O senhor é o melhor jogador que pode ser. Então o melhor jogador, aí no seu sacerdócio. O senhor joga bola hoje? O padre pode jogar bola, o senhor joga, né? Eu tenho tido uma dificuldade enorme, porque depois que a gente deixa uma vida de esporte, marcada, né? De esporte, a gente, praticamente todo jogador faz isso, né? Ele dobra de peso. E há 4 anos, pelo menos, eu tenho uma lesão no joelho e eu não tenho mais jogado futebol. Embora é um desejo sempre isso. Eu desejo sarar esse joelho para poder voltar a brincar. Em todas as paróquias por onde eu passei, sempre criei amizades, oportunidades pastorais, inclusive por causa do futebol. Então, é um meio, é um caminho que as pessoas vivem, frequentam, participam, e que bom que tenha um padre lá também que se coloque como padre, mas que tenha capacidade também de jogar, de estar junto, de criar comunhão com as pessoas. Então essa dinâmica de o melhor padre, melhor era naquela época a gente dizia, hoje eu quero ser um bom instrumento de Deus, um eficaz instrumento nas mãos de Deus, para que o Senhor utilize de todos os dons e talentos que Ele já me ofereceu, para eu colocar isso a serviço. Sim. E eu tenho tido muita satisfação por onde as comunidades, por onde eu tenho passado, os lugares que eu tenho percorrido, Deus tem sido muito generoso, né? Eu falo sempre isso, eu não sou virtuoso. Virtuoso é quando a gente se esforça muito para fazer. Sim. Eu sou agraciado, né? Eu sinto que a graça de Deus age em meu favor e eu só preciso corresponder, não ser negligente a isso tudo. Padre. Eu me sinto realmente privilegiado porque Deus olhou para mim com esse olhar de dileção.
E o senhor falando em generosidade, falando desse carinho de Deus pelo senhor, o senhor ficou também muito feliz, né? Quando entrou na paróquia, logo no começo não, aí durante a pandemia, o senhor entrou na paróquia e estava repleta das fotos dos fiéis. Como foi esse momento? Realmente, nesse tempo novo de que a gente está se reestruturando, repensando, né, o prefixo repensar, recriar, refazer, ele tem sido uma coisa de todos os dias. E celebrar sem a participação do povo é sempre um drama. Quando nós entramos na igreja, na segunda semana que a igreja já estava fechada por causa desta pandemia, nós encontramos ela recheada dessas muitas fotos que nós estamos vendo no vídeo, e ela representa os paroquianos, é uma forma da presença espiritual, sentimental de todas as famílias dos paroquianos. Os que prepararam isso, um grupo de jovens que trabalham com a PASCOM, com a transmissão das missas, eles quiseram fazer isso em homenagem aos padres, para que nós que estamos cuidando do povo, nos sentíssemos também irmanados com esse povo que reza também por nós. E aí isso ganhou uma repercussão na nossa diocese, no estado de São Paulo, até em cenário nacional, porque foi uma iniciativa pioneira, embora eles já tivessem copiado isso de um acontecimento de uma igreja lá na Itália, que começou a pandemia primeiro por lá. E eu realmente fiquei impressionado e dei os créditos a toda a equipe, porque foram eles que pensaram nisso. Pensaram de uma forma carinhosa, afetuosa, de unir pastores e povo, o rebanho que está presente, e acompanhando-nos pelas casas, através da transmissão do rádio, internet, mas também, de alguma forma, eles estão presentes ali na igreja. De certa forma, Dani, Padre Reinaldo, a gente percebe que o ministério e o dom que Deus vai nos dando, ele vai sendo semeado quando você encontra esses tipos de respostas. O evangelho que você prega, a catequese que você oferece, ela é revertida em gestos concretos que a comunidade oferece. E um gesto tão afetuoso e tão significativo e significante quanto este é sinal de que a comunidade está realmente amadurecida, ela está evangelizada e ela sente o momento, inclusive, que ela precisa ser um incentivo e um apoio para aquele que é o grande animador, né? O padre, os outros, éramos 3 padres aqui naquele momento, e a comunidade quis dizer para eles, nós estamos com vocês. Acho que isso é muito precioso. Muito bom. Um momento que faz a diferença, fortalece o contato e a comunidade. De fato, Padre, nós agradecemos muito a sua participação, obrigado pelo seu testemunho no dia de hoje. Acredito que tem ajudado a muitos perceberem, né, qual é a sua vocação, tanto como sacerdote, e qual é a sua vocação também como leigo aí na comunidade, né, de acolher bem os nossos pastores, de ajudá-los, principalmente aqueles, né, que estão mais idosos, neste tempo de pandemia também, devem ser olhados com muito carinho, os padres religiosos, religiosas que trabalham nas nossas comunidades. E é bonito esse trabalho que os jovens desenvolveram aí, para que toda a comunidade se sentisse contemplada também, né? Então, obrigado pela partilha da sua vocação e obrigado, né, por nos ajudar a refletir um pouco mais sobre essa vivência da fé neste tempo de pandemia. Eu que agradeço a oportunidade de narrar um pouco da minha história e com a minha história as comunidades por onde eu passei nesses 20 anos, tanta coisa boa que aconteceu e determinantemente, como o senhor de Natal, o seu Luiz Gonzaga falava agora há pouco, e que ele fez a opção pelo canal, né, pela TV Aparecida, eu sei que o programa é novo, mas ele vai ter da minha parte uma comunhão, uma oração, uma prece, para que ele continue levando essa mensagem positiva e esperançosa na pessoa, né, do Padre Reinaldo, do Padre Camilo e da Dani, para que tantas pessoas possam, logo no início da manhã, se sentirem insufladas, inspiradas, né, tocadas pelas palavras, que é um desafio enorme
fazer essa evangelização pelos meios de comunicação e que vocês estão fazendo isso com maestria. Eu fico muito feliz da oportunidade que me deram e, ao mesmo tempo, eu me comprometo com vocês de rezar e estar em comunhão com vocês para que possa prosperar ainda mais esse momento da manhã. Muito obrigada, Padre Edson. Que alegria.